Vamos lá, né, pessoal? Vamos para a parte que interessa, vamos trabalhar Power Pivot. Na verdade, essa é a parte que mais me anima com relação ao Power BI, tanto essa parte de relacionamento entre tabelas, quanto essa parte de fórmula que geralmente as pessoas não gostam muito, né? Mas a gente vai ver uma maneira bacana e suave de ver essa parte de cálculo aqui dentro do Power BI, com essa ferramenta tão massa que é o Power Pivot, certo? Primeira, a gente parou na aula anterior baixando a base de vendas. Trouxe a informação de vendas lá da tabela para dentro do Power BI. Hoje, a gente vai trazer um pouco mais de tabela. Eu vou abrir aqui a pasta. A gente vai trazer tabela de cliente, filial, produto, vendedor e uma tabela de calendário. Eu vou dar um pauzinho aqui e já vou trazer essas bases aqui. A intenção dessa aula não é ver Power Query. Quem não viu a aula, é importante ver a aula anterior. Parte Power Query é a base, né, o fundamento inicial aí para a gente elaborar um relatório. Então, super importante quem não assistiu a aula, dá uma passadinha lá, assiste a aula de Power Query e aqui a gente vai só baixar a informação para dentro do Power BI, assim como a gente fez na aula anterior. Pronto, pessoal. Agora nós estamos com as 5 tabelas aí dentro do Power BI. A gente importou a informação lá das tabelas para dentro do Power BI e vamos trabalhar com elas aqui. Como eu falei na primeira aula, essas 3 abinhas aqui, a primeira é a parte de relatório, onde a gente visualiza o relatório. Se você não assistiu à primeira aula, dá uma passadinha lá, vamos ver Power Query. A segunda abinha aqui é a aba de dados, onde a gente visualiza todas as tabelas. Então, agora estão as 5 aqui, ó. Quando eu clico, eu visualizo a tabela cadastro cliente, visualizo a tabela cadastro filial, a tabela cadastro produto, a tabela calendário. E voltando aqui à tabela de vendas, a gente vê que ele não traz o nome, ele traz só os códigos, não traz o nome da filial, por exemplo, não traz o nome do produto, por exemplo, ou não traz o nome do cliente. Como é que a gente faria isso? Primeiro, para o espertinho aí no Excel, e é até um ponto bacana. Eu preciso saber um Excel avançado antes para depois aprender Power BI? Não. Com conhecimento básico de Excel ou praticamente nenhum, a gente consegue aprender e evoluir bastante no conhecimento de Power BI. Não é eliminatório aí de, rapaz, eu não sei Excel, então não consigo aprender Power BI, nada disso. Na verdade, o que a gente precisa do Excel é ter a informação lá no Excel para poder trazer para o relatório. Basicamente isso. Então, para o espertinho de Excel, ele pensaria no PROC, que é o PROC V de procurar valores da tabela do cadastro, por exemplo, no cadastro do cliente, cliquei lá, tem o nome do cliente, procurar o valor do nome do cliente por uma coluna relacionada nas duas tabelas, que seria a coluna de código, que é o código do cliente aqui, voltando à base de vendas, eu também tenho um código, desculpa, eu também tenho um código do cliente aqui. Como é que a gente faz aqui dentro do Power BI de maneira muito mais simples e muito mais rápida? A gente vem para a aba modelo. É aqui que a gente faz os relacionamentos. Aqui nada mais é do que todas as tabelas que a gente baixou, tudo que a gente estava visualizando. Só diminuir aqui todas as 5 tabelas que a gente estava visualizando aqui, a gente está visualizando aqui também na aba modelo. Eu tenho as 5 tabelas aqui dentro da minha aba modelo. E a gente vai fazer o seguinte, eu não vou gerar os relacionamentos para a gente ver sem relacionamento o que é que acontece com nossos dados e aí a gente vem relacionar as tabelas aqui. A gente vai pular um pouquinho para a visualização, que é o Power View, de começar a montar o nosso dashboard aqui, o nosso relatório. Como é que a gente começa? A gente escolhe inicialmente qual é o gráfico que a gente vai utilizar. Aqui o Power BI já traz uma quantidade bem significativa de gráficos, tabelas, que a gente pode utilizar no nosso dashboard, nosso relatório. Eu vou clicar aqui numa tabela,
dei um clique normal, ele já criou a tabela aqui, sem informação nenhuma, mas já criou a tabela dentro do meu dashboard. Aqui eu posso clicar e arrastar, eu posso aumentar o tamanho dela aqui, do jeito que eu quiser, posicionar ela do jeito que a gente quiser. A gente vai ver isso na próxima aula aí, a parte de Power Review, mas o que eu quero é gerar um exemplo aí da montagem de um relatório. Eu tenho o meu QT aqui, que é a quantidade vendida dentro da minha base de vendas. Cliquei, segurei, arrastei para dentro da minha tabela, ele trouxe a informação. Felipe, eu poderia arrastar aqui para dentro de valores também? Poderia, sem problema nenhum. Arrastei para dentro de valores. Posso, inclusive, arrastar quantas colunas eu quiser, ele vai fazer aqui bonitinho todas as colunas que eu trouxer. Vou deixar só a quantidade vendida. E eu quero, Felipe, a quantidade vendida por cliente. Eu não tenho o nome do cliente, eu tenho só o código do cliente aqui. O que foi que ele fez? Quando eu joguei código do cliente aqui, como é um número, ele fez a somatória dos códigos dos clientes. Eu não quero isso. O que eu quero é visualizar código a código quanto cada cliente vendeu. Como é que eu corrigi isso aqui? Eu venho no setinha para baixo e aqui em vez de soma, poderia escolher média, mínimo, máximo, eu vou escolher não resumir. E aí, não resumindo, ele vai me mostrar código a código e a quantidade vendida aí em cada um desses códigos. Tranquilo? Só que eu não vou apresentar uma tabela com o código do cliente sem informar o nome do cliente aí para a minha equipe, para o meu diretor, para o meu gerente. O que é que a gente vai fazer? Eu tenho o nome do cliente lá na tabela cadastro do cliente. Eu tenho inclusive uma série de informações desse cliente. Se a gente for sem fazer o relacionamento, puxar a informação do nome do cliente para dentro da tabela, ó, o que vai acontecer? Vai dar erro. Pronto, Felipe. Agora lascou, agora complicou, deu erro aí. Não é possível exibir o visual. Como é que a gente corrige isso? É através do relacionamento. A tabela cadastro de cliente e a tabela base de vendas não estão relacionadas. Por isso que quando eu joguei a informação do nome do cliente da tabela cadastro de cliente lá para a base de vendas, para ver a venda aí na base de vendas, isso deu um problema. Como é que a gente corrige isso? Simplesmente, rapaz, o Power BI, ele é feito para tornar a nossa vida simples. Como é que ele resolve isso aqui? Eu tenho a coluna código do cliente e eu na tabela cadastro de cliente, eu também tenho o código do cliente. Se a gente for ver lá na tabela, voltando aqui na aba dados, vamos ver a tabela aqui do cliente, cadastro de cliente. Eu tenho o código do cliente aqui. Eu tenho o código do cliente numa tabela e na outra. Eu consigo relacionar. Como é que a gente faz esse relacionamento, Felipe? Muito complicado, muito difícil. O que a gente faz? Eu acho a tabela código do cliente, a tabela de cadastro de cliente, procuro a coluna código do cliente, está aqui código, clico, seguro, arrasto para a coluna código do cliente na minha tabela de vendas. Arrastei, ele fez o relacionamento e já corrigi a informação. Não estamos mais com aquele erro feio dentro do relatório. Simplesmente assim. Do mesmo jeito que a gente faz com o cadastro do cliente, a gente faz com o cadastro da filial, com o cadastro do produto. Vamos fazer lá rapidinho. Código do produto, com o código do produto, arrastei, fez o relacionamento. Código da filial, com código filial, arrastei. Vocês estão vendo que não precisa ter o mesmo nome das colunas, né? Se a gente identificou a informação de um lado, identificou a informação do outro nas duas tabelas, é só clicar e arrastar e a gente tem essas tabelas relacionadas. Do mesmo jeito, a tabela calendário tem aqui as datas, de ter saído é a data de faturamento, cliquei, fiz o relacionamento, as colunas estão relacionadas. Tudo relacionado, hora de a gente utilizar a linguagem DAX. É a linguagem que assusta um pouquinho, mas a gente vai ver aqui de maneira
bem bacana, bem simplificada, bem explicadinha para a gente passar por essa fase suave, sem muitos percalços, tá? Eh, a linguagem DAX é uma linguagem de cálculos que o Power BI utiliza para fazer todos esses cálculos aí, todas essas possibilidades. É um mundo de possibilidades, é um número de medidas, é um mundo de fórmulas, mas a gente vai ver algumas principais que resolvem a maioria dos nossos problemas, tá? E a primeira medida que a gente vai aprender, acho que é a medida mais básica aí do Power BI, como também no Excel a gente faz a medida muito parecida, que é a medida soma, que aqui, né, no Power BI ainda é uma linguagem toda americana, não é uma linguagem em português, a gente usa o SUM. E o que é que ela faz? Ela faz a soma de uma coluna específica. Então, a gente pega, por exemplo, no nosso caso, a coluna QT e a SAM, ela faz exatamente o que está mostrando aí. Essa coluna está olhando, a gente está olhando para a quantidade. Vou tirar esse aqui, vou botar logo quantidade. Vocês viram que para modificar o nome, eu vim aqui nos valores, 2 cliques a gente pode escrever o nome que a gente quiser. Então, a primeira medida que a gente vai fazer é exatamente esse mesmo resultado aqui. Eu vou já explicar o porquê se, pô, já está a coluna aí calculada o resultado, porque eu vou fazer uma medida para dar o mesmo valor, né? Mas vamos fazer primeiro a medida. Como é que a gente faz? Vou clicar aqui na tabela com o botão direito. E aí o primeiro nome aqui é nova medida. Dei um clique normal e aqui apareceu a medida soma. A gente vai ver que como a gente fez na aula 0, é muito parecido com a criação de uma coluna. A gente vai já ver um pouquinho mais sobre isso. Mas como é que eu faço a soma da quantidade? Então, eu vou botar quantidade e vou fazer um sum. Já apareceu a fórmula ali para mim. Abro. Aí o que é que ele aparece para mim? Ó? Base de vendas, que é a minha tabela base de vendas, e todas as colunas da minha base de vendas. Tabela também cadastro de cliente, todas as colunas, cadastro de filial. Eu poderia ir aqui e selecionar, eu estou selecionando aqui pelo setinha do mouse, desculpa, a setinha do teclado, qual a coluna que eu quero fazer a soma. Para facilitar, ele deixa a gente começar a escrever escreva o que, já apareceu base de vendas QT. Com o tab, ele autocompleta. Base de vendas QT. Vou fechar a chave e Enter. Criei. Olha aqui, pessoal, aqui no cantinho a gente vê que dá uma calculadorazinha, toda medida vai aparecer com essa calculadorazinha e a medida que a gente criou, medida quantidade. Eu vou arrastar lá para a nossa tabela e, como eu disse para vocês, deu exatamente o mesmo valor. É exatamente o que eu queria que ele fizesse, a soma de uma coluna só. Felipe, mas por que eu vou fazer isso se só puxando aqui essa coluna QT para cá me dá o mesmo valor? A gente precisaria se aprofundar um pouco mais em DAX para eu te responder tecnicamente o porquê disso. Mas, basicamente, a gente acumula, na verdade, a gente deixa de utilizar energia de processamento de dados quando a gente utiliza medida, ao invés de puxar informação, puxar uma coluna para dentro da nossa tabela. É sempre melhor utilizar uma medida, mas nesse caso aqui o resultado vai ser exatamente igual. Eu vou tirar essa quantidade aqui, essa primeira que é a coluna calculada, estava aqui marcado, desmarcou, ficou só a quantidade aqui na medida que a gente criou, a medida de quantidade. Essa é a fórmula mais básica da nossa linguagem DAX, porque ela olha para uma coluna e faz a soma, é a mesma coisa lá no Excel, a gente no final na coluna lá escrever soma e selecionar toda a coluna. Ele selecionou toda a coluna quantidade, que é a QT lá na base de vendas, e somou toda essa coluna. Uma segunda
possibilidade de a gente fazer cálculo com base na soma, ou na verdade em todas as operações, é a Samex. Para a gente entender um pouco da Samex, e sim, Samex é uma medida que já tem um pouquinho mais de cacife. Geralmente em mini cursos a gente não ensina Samex, mas eu quero deixar aí um pouco mais de valor para esse mini curso e a gente vai entender um pouco da diferença de SAM para Samex. Por mais que o vídeo fique um pouco mais longo, mas realmente são duas fórmulas que por si só, tu resolve, sei lá, 60% aí dos teus problemas com relação a cálculos no Power BI. Então, eu vou voltar aqui para o relatório, para a tabela, para a gente verificar. E lá no mini curso, a gente viu uma forma de gerar esse cálculo linha a linha, né? Eu pegar a linha quantidade e versus o preço de desculpa, a coluna quantidade versus a coluna P-venda, para eu saber o valor faturado. Eu vendi 142 unidades a um preço de R$ 35,58 por unidade. Preciso multiplicar isso aqui para a gente ter a informação do valor faturado total em todas as linhas. Uma das formas, eu vou passar rapidinho aqui, porque a gente já viu lá na aula zero, é a gente criar uma coluna calculada e colocar aqui a coluna faturamento, que vai ser igual QT, base de vendas QT, sempre, né? Ele vai me dizer a tabela e depois a coluna da tabela, em chaves. Sempre erro chave ou colchete. E vezes, do mesmo jeito que eu achei o QT, eu vou escrever PV. PV já apareceu lá embaixo, base de vendas, P-venda. Faço aqui, multiplicar, já tenho o meu faturamento. Qual é a outra forma de a gente fazer esse cálculo e aí de maneira em que a gente utiliza menos energia de processamento de dados? É fazendo a medida de faturamento. Como é que a gente faria? Nesse caso, voltando lá para a gente já visualizar aqui, cliquei lá com o botão direito, nova medida, e fui lá, faturamento M de medida, tá? Para a gente distinguir. Como é que a gente vai fazer esse faturamento? A SAM, ela faz o cálculo de uma coluna. Agora, na Samex, a gente viu que o cálculo que a gente quer é um cálculo em todas as linhas de uma tabela. Então, ao invés do SAM, eu vou usar Samex. Quando eu coloco X, significa que eu deixo de fazer um cálculo colunar e passo a fazer um cálculo horizontal, linha a linha. Essa é a grande diferença do SAM para o Samex. Então, o Samex, ele vai me pedir não só as colunas, mas ele começa me pedindo a tabela. Ó, se a gente for ver aqui, o Power BI, cara, ela é uma ferramenta feita para a gente utilizar, então ele vai facilitar a nossa vida o máximo que ele puder. Ele já descreve o que tu precisa colocar, ó. Samex retorna a soma de uma expressão avaliada para cada linha de uma tabela. Linha a linha, cálculo horizontal. Deixa de ser uma SAM cálculo vertical e passa a ser uma SAMEX cálculo horizontal. O que é que ele me impede? Qual é a tabela? A tabela que está em informação é a base de vendas. Opa, deixa eu colocar para escrever aqui. Botei bar, já preencheu, apertei um tab, completou base de vendas, vírgula, qual é a expressão que eu quero? A gente lembra lá que é o QT, quantidade, versus o preço de venda. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá na coluna calculada, QT, base de vendas QT, vezes P venda, base de vendas P venda. Fechei, fiz uma Samex. Já uma medida
bem robusta aqui para o nosso mini curso, a Samex de faturamento. Felipe, peguei a Samex de faturamento. Vamos ver direitinho. Vamos fazer uma Samex, volta lá na tabela, volta lá na base de vendas. Vamos fazer uma Samex de custo. Qual é o custo desse meu produto na minha venda? Então, eu tenho um preço de venda de R$ 35,58 e eu tenho um custo de R$ 22,51. A gente vai fazer faturamento e o custo para obter o lucro de cada uma das vendas aí. Vamos. Agora que a gente já sabe de Samex, vocês estão vendo que a medida eu posso colocar em qualquer tabela, não muda em nada. Eu estou aqui colocando quantidade, faturamento dentro da tabela cadastro de cliente. Isso não modifica em nada. Num curso completo, a gente iria aprender sobre um modelo, uma forma, né, de a gente deixar tudo isso mais organizado. Mas no mini curso a gente quer mostrar um pouco desse DAX, um pouco desse poder da ferramenta. Eu não estou muito preocupado com a questão da organização na hora de fazer todo o trabalho. Nova medida, custo total, deixar um Mzinho aqui como padrão para a gente saber que é medida. Nem precisaria, porque se a gente tiver a calculadorazinha aqui, a gente sabe que é medida, mas como a gente está aprendendo, vamos lá. Samex. Por que Samex? Porque são duas colunas, a coluna quantidade e a coluna de custo unitário. Então, minha tabela continua sendo a base de vendas, vírgula, o mesmo QT, quantidade, vezes custo. Coloquei custo, ele já achou aqui valor custo real. Fecho, enter, fiz minha Samex do custo real. Felipe, se eu quisesse dividir um pelo outro, eu poderia fazer isso? Sim. Se eu quisesse diminuir um do outro, eu poderia fazer isso? Sem problema nenhum. Qualquer operação é possível aí dentro da Samex. A gente está usando multiplicação, mas poderia ser soma, poderia ser divisão, sem problema nenhum. Multipliquei lá, eu tenho o custo da minha venda, faturamento e o custo da minha venda, e aí me dá a possibilidade de fazer o quê, Felipe? Uma nova medida de lucro, opa, lucro, que seria o meu já achou. Olha a nossa medida lá, pessoal. O Power BI ele faz de tudo para a gente entender aí o que está fazendo. O que você precisa ter é só um pouquinho de prática. Medida faturamento M menos o meu custo, o cadastro de cliente. Ó, se eu for escrevendo, ele vai me diferenciando até eu achar a informação. Cadastro de cliente, custo. Ah, Felipe, aqui ele não adicionou a tabela. Quando é medida, não necessariamente ele adiciona a tabela. Se eu quisesse aqui excluir a tabela e deixar só custo, vai funcionar, a gente vai testar agora. Vai funcionar do mesmo jeito. É um menos o outro. Vamos ver se o lucro saiu certinho. 31 menos 19, 12. Quiser pegar a calculadora aí, vai dar certinho 124 menos 75, 49 milhões aí, bilhões aí dentro dessa nossa base aí de vendas. Era isso que eu queria mostrar com relação a DAX. Existe uma infinidade de fórmulas realmente com relação a DAX, mas eu vou sempre tentar te mostrar tudo que é mais usual, de fato, isso carregando dentro da minha vasta experiência aí em trabalhar em empresas e sair utilizando essas medidas DAX, trazer o que é mais usual mesmo dentro do nosso dia a dia. Então, quero deixar para vocês a SAM e a SAMEX como duas das medidas que, com certeza, dentro da tua prática, dentro das tuas necessidades de trabalho,
as medidas que tu vai mais utilizar aí, duas entre as medidas que tu vai mais utilizar dentro do teu trabalho, dentro da tua necessidade. Então, pessoal, é isso. Aqui a gente eh, conseguiu a informação de quantidade vendida, de faturamento, de custo e a lucratividade. Na próxima aula, a gente vai, depois de alinhar todas as informações, todas as bases na aula de query, relacionado às tabelas e feito as medidas aí na aula de hoje de DAX, na próxima aula a gente vai para o view, para o visual. Eu vou deixar uma dica também muito significativa, assim como o Samex aqui, uma dica muito significativa em matéria de visual, e espero você lá na próxima aula, tranquilo? Valeu, pessoal!